Fala galera, tudo bom? Então aqui nessa aula eu vou mostrar uma estrutura inicial de como que a gente vai começar a implementar uma estrutura para a gente fazer a validação a nível de banco de dados usando o Spring Security. Então nas aulas anteriores do curso, quem está fazendo parte do meu curso, tá? A gente fez a autenticação a nível de memória com Spring Security. Tá? A gente colocou lá uma declaração programática, a gente colocou escrito no próprio código em Java para a gente fazer uma autenticação apenas em memória com o usuário fixo. Tá? Mas isso é só usado para testes, certo? Então, para a gente poder fazer realmente uma estrutura de autenticação a nível de banco de dados, onde a gente pode depois criar uma área administrativa, onde quem é o responsável pela administração pode cadastrar vários usuários e o usuário já pode fazer o login direto no banco de dados em alguns segundos. A gente precisa o quê? De um banco de dados. Todo sistema que tem interatividade, manipulação de dados, tá? Tem que ter o banco de dados, certo? Então, assim, eu vou mostrar a primeira parte dessa aula, que foi a Spring Security com autenticação em memória. Então, agora eu vou mostrar a estrutura de classes que a gente vai ter que criar para poder fazer a validação nível de banco de dados. Tá? A gente vai usar o JPA para facilitar a consulta ao banco de dados. Pode ser com o JDBC, então, o SQL puro. Tá? Como a gente está usando o nível mais alto, abstrato, né, usando os frameworks para facilitar o desenvolvimento, então a gente vai usar o JPA. Tá? Então, assim, eu vou mostrar para vocês a estrutura de como que vai funcionar. Tá? A gente vai criar uma tabela no banco de dados e para toda a tabela do sistema é representado por uma entidade, assim como foi a pessoa no primeiro cadastro que a gente fez, pessoa e telefone. Então, o usuário vai ser a mesma coisa. A gente vai criar uma entidade que vai representar a tabela no banco de dados. Essa nossa tabela de usuário vai ter uma diferencinha que a gente vai usar alguns recursos já pré-prontos de Spring Security para facilitar esse desenvolvimento para a gente. Então, a gente vai estender de uma interface chamada UseDetails do Spring Framework, e a gente vai sobrescrever alguns métodos dentro da própria entidade. Tá? É uma forma diferente que eu ainda não mostrei para vocês, mas a gente pode reutilizar, sobrescrever, estender, implementar algumas interfaces para facilitar esse processo de autenticação, tá bom? Então a gente vai criar a nossa tabela de usuário com a classe e vamos estender de uma outra classe UserDetails, tá? Depois disso a gente vai criar o UseRepositor. O UseRepositor, assim como outros repositors que a gente tinha criado, ele vai estender do CRUD Repository, onde a gente vai dizer qual que é a entidade que ele vai trabalhar. Daí eu vou fazer um método, tá? Assim como os métodos de busca que a gente tinha feito nas outras aulas do curso, a gente vai fazer um método onde ele vai buscar o usuário pelo login que vai ser passado como parâmetro. Tá bom? Aqui, para a gente poder fazer essa validação usando o Spring Security, existe uma opção a mais que a gente vai ter que fazer. A gente vai usar uma interface do UseDetails Services, que a gente vai fazer a nossa implementação, tá? Onde a gente vai usar o repositor e buscar no banco de dados, tá? Dentro aqui do nosso service, a gente vai fazer um service, que ele vai ter um método que vai executar o UseRepositor para buscar no banco de dados, tá? Por que a gente não usa o repositor direto, tá? Porque a gente precisa do UserDetails Service, a gente precisa implementar uma interface que vai retornar um objeto do tipo UserDetails, que vai ser o nosso usuário. Daí a gente consegue passar esse método como parâmetro lá na nossa classe de configuração Spring Security, tá? Então é por isso que a gente precisa implementar essas classes, usar alguns recursos já pré-prontos do Spring Security, estender e implementar nossas próprias classes, para depois a gente poder dizer na configuração do Spring Security para usar essa nossa autenticação. Daí ele vai usar e consultar no banco de dados, tá bom? Então, só recapitulando aqui, a gente precisa criar uma classe, usuário,
estender aqui do user details, tá? E depois a gente vai criar uma classe repositor que vai ter a query de consulta no banco de dados. Temos que criar também um user details service, que ele vai implementar uma interface própria do Spring Security, que ele vai retornar um objeto user details, tá? User details, na verdade, vai ser o que? Nosso objeto usuário, certo? E daí o user repositor, ele vai buscar, dentro do service, ele vai buscar o usuário e vai retornar. E toda essa configuração daí, o user details service, a gente vai declarar lá no Web Security e vai passar aonde a gente tinha a configuração escrita, né, a usuário Alex e senha 123, a gente vai passar o user details service e ele vai executar todo esse processo automático, vai validar no banco de dados e vai retornar o usuário e vai liberar o acesso para a gente, tá? Caso contrário, ele bloqueia o acesso, assim como a gente já tinha visto, tá? Então, assim, aqui eu estou dando uma visão geral de como que a gente está implementando essa parte. Agora, na próxima aula, a gente vai criar as classes passo a passo no código Java.